Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e vou fazer um jornal metafísico aqui para vocês, mas de maneira breve. Mas tenho estado ocupado com várias coisas, com várias edições. Quero deixar esse vídeo em especial para falar brevemente sobre o verdadeiro calendário antigo lunisolar usado pelos hebreus e também a tecnologia reversa em que Deus ele usou para derrubar as antigas construções dos povos pagãos, dos povos da semente da serpente, como por exemplo aqueles que construíram a cidade de Jericó e suas muralhas, que eram famosas por serem muito fortes e intransponíveis, dos quais o Senhor ele aplicou o mesmo conhecimento da tecnologia de levitação de corpos, através de frequência, vibração e energia, e questões elétricas e eletromagnéticas, para derrubar as muralhas. Eu vou estar falando sobre isso em vídeos futuros, sobre como construíram esses monumentos, mas quero colocar aqui uns detalhes interessantes. E quero deixar uma pergunta para que vocês meditem sobre algo. Não cabe dúvidas que dentro da Torá, dentro do conhecimento antigo, daquilo que é descrito no Velho Testamento, é um pecado punível até mesmo com morte quebrar o sábado, trabalhando nele ou travando uma guerra agressiva. E no entanto, nas instruções dadas pelo Eterno, ele ordena que Israel entre em guerra por 7 dias, marchando com soldados armados em cada um desses 7 dias. E ao 7º dia, eles fazem muito mais do que um trabalho. Independentemente do dia em que você crê que seja sábado, seja o sábado nosso, que nós usamos gregoriano atualmente, ou domingo como um dia de guarda, mesmo no calendário romano, isso que as pessoas usam para guardar hoje o sábado, eles estariam violando aquilo que o Senhor ordenou para eles. Então, vamos estar analisando. A Batalha de Jericó foi um evento de 7 dias consecutivos. Todo homem israelita saudável levou consigo todas as armas disponíveis, e os sacerdotes levavam consigo a sagrada Arca da Aliança. Guerra é trabalho. E isso é inegável. Nessa batalha de Israel contra Jericó, Israel estava na ofensiva. Eles seriam os que seriam agressores. É só ler o relato de Josué 6. Somente Josué sabia por quanto tempo eles deveriam marchar. Então ele ordenava o exército e eles obedeciam. Esses soldados estavam marchando ao redor de Jericó por 7 dias em modo de ataque. A Batalha de Jericó é mais uma declaração de que o calendário que era usado na época da conquista, essa conquista sobre Jericó, é um calendário que obedece às luas novas. E o problema é que se você insistir em usar um calendário romano e semanas de 7 dias que não se interrompem, como se usa hoje, seguindo esse calendário gregoriano que nós temos, seja guardando o sábado ou até mesmo o domingo, este sábado dedicado a Saturno e o domingo ao Deus Sol, você nunca vai conseguir a resposta desses mistérios. A pergunta seria: Josué quebrou o sábado? Deus teria mandado que Josué quebrasse o sábado? Porque Deus ele traçou leis e ele mesmo as respeita. E isso é interessante. Deixe-me levá-lo ao livro de Jazar, mencionado também em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18, que ele nos fornece a informação que falta para explicar o porquê Josué não quebrou o sábado e muito menos o Eterno. O Eterno é perfeito. E foi no 2º mês, no 1º dia do mês, que o Senhor disse a Josué: levanta-te, e eis que entreguei Jericó na tua mão, com todo o seu povo, cidade. Uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. E no 7º dia, eles circularam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram trombetas. Seria livro de Jazar, capítulo 88, do verso 14 ao 17. O 1º dia do mês é o quê? Rosh Chodesh, ou aquilo que é conhecido por Lua Nova, o Festival da Lua Nova. Não pode ser confundido com o Shabat da semana.
mas ele era guardado como um dia de adoração a Deus. Mas ele não tinha todas as limitações de leis colocadas para ele, igual era para o Shabat. Ele era um festival. Eu vou estar colocando aqui para vocês. E quando se conta a lua nova, o dia segundo do mês, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, eles são dias úteis. Os Shabats, ou seja, sétimo dia da semana, eles sempre caem no dia 8, 15, 22 e 29. Então o povo de Israel ele começou a marchar no primeiro dia do mês, que é a lua nova, que mesmo sendo um festival, mas eles poderiam fazer esses atos. Não era como o Shabat, que tinha um limite de atos. Não era como o Shabat, que você não tem permissão para fazer várias coisas, muito menos entrar em guerra. Aí eles fizeram isso até o sétimo dia do mês. E esse sétimo dia, ele é o sexto dia útil, sendo o oitavo dia sempre um Shabat, assim como um 15º dia sempre um Shabat, e assim por diante. Então aqui temos um grande segredo. Mesmo se não tivéssemos o livro de Jazar, ainda seríamos forçados a concluir que inevitavelmente a Batalha de Jericó ocorreu no início de um mês. E dentro desses 7 dias, sem compreender a questão da lua nova, teríamos que entender que em algum momento foi quebrado o sábado e eles guerrearam, trabalharam no sábado. Então a Batalha de Jericó não é, evidentemente, a única evidência direta de que um calendário lunisolar foi seguido pelos israelitas. Mas vou estar colocando isso e explicando isso em vídeos específicos sobre essa questão. Mas eu quero colocar aqui para vocês como todos esses segredos e detalhes estão vindo à tona. Vale lembrar que Josué, ele prefigura o Messias, inclusive o nome dele como Yahshua, ou Yahushua. Alguns entendem como Yehoshua. Já significa a pessoa do Messias, já prefigura o Messias. E esses 7 dias, eles estão vinculados aos dias criativos, mas esse sétimo dia, ele na verdade é o 6º milênio que nós estamos vivendo hoje, e que dará entrada para o descanso, para o reino milenar em um clímax, onde não haverá guerra. Estarei explicando em detalhes isso em um vídeo da série da pré-existência. Vocês podem checar a playlist do canal. E como se deu a batalha nos céus, e que a terra ela se tornou em caos no primeiro dia, quando tudo estava pronto. A terra se tornou em caos e sem forma e vazia, porque houve uma guerra nos céus. Então ali Deus começa uma recriação, e ali sim começa a se contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dias da criação. Mas esses dias eles são, na verdade, uma reconstrução dos céus e terra que estavam já no primeiro dia estabelecidos. Mas esses reinos se tornaram sem forma, vazio, em caos. Isso é muito interessante. Muitos apregoam que no 7º milênio ainda haverá mais uma guerra. Não haverá guerra. Esse mistério de Josué, em realidade, ele corresponde aos milênios que nós estamos aqui. E nós já estamos nesse 6º milênio, onde haverá a tomada, onde haverá a última guerra, o Armagedon, do qual Josué prefigura Cristo e a conquista sobre o nosso mundo, de maneira triunfal, onde as muralhas são rompidas, onde aquilo tem relação com o firmamento. E a partir dali, no dia seguinte, é descanso, o 7º milênio de descanso. Inclusive, pelo calendário lunisolar que eu coloquei aqui para vocês, que mostra que Josué não quebrou o sábado e muito menos o eterno, o dia seguinte é o 8º dia do mês, que é Shabat. Sempre é o 8º, o 15º, o 22º e o 29º dia. Sempre será um Shabat. E o primeiro dia do mês não é contado, mas ele é um festival. Mas nele poderia se marchar. Por isso que esse 7º dia da passagem de Josué
Na verdade, ele era o 6º dia útil da semana do calendário lunisolar. Para mais detalhes, estarei fazendo materiais sobre isso. E ressaltar que, da mesma maneira que esses povos construíram essas cidades, o Senhor fez a tecnologia reversa, usando trombetas e usando o grito dos soldados de Israel. E isso reverberou de tal forma que, da mesma maneira que povos antigos levantavam pedras grandíssimas, através dessa tecnologia aprendida pela semente da serpente, o Senhor quebrou as muralhas de Jericó da mesma maneira, mas fazendo isso ao revés. E isso é muito interessante. Isso mostra o quão poderoso e o quão Deus ele humilhou esses povos na conquista, por exemplo, de Jericó e em demais batalhas ao longo da história no período bíblico. Vale ressaltar que minha intenção jamais é acusar vocês de estarem guardando um descanso falso, porque entendo que, mediante todas as situações do sistema de vida que nós temos hoje, o Eterno avaliará a tua intenção e você vai guardar mediante o teu trabalho, o dia que você folga. As pessoas, elas folgam muitas das vezes no meio da semana, dessa semana gregoriana que nós temos. Alguns conseguem guardar no sábado, dia de Saturno. Alguns guardam no domingo, dia do Sol. Mas todos esses dias nossos são dedicados a entidades. Mas a partir do momento que você faz com a intenção de guardar o seu dia de descanso para o Eterno, um dia de alegria, de adoração a Ele, isso é o que será avaliado e pesado. Ficam essas informações para vocês, para aqueles que perguntam muito sobre questão de sábado, mas que eu vou estar me aprofundando com um documentário, com várias provas escriturísticas, históricas, para vocês, de apócrifos, como o livro de Enoque, livro de Jazar, do qual coloquei aqui para vocês, para mostrar a realidade do calendário antigo e como Adão, entre outros, quando não tinham essa folhinha de calendário que nós temos na parede, como eles faziam para guardar os Shabats e jamais perderiam a conta, como eles faziam para guardar e entender o ano e jamais perderiam a conta dos anos. Deixo vocês com estas informações. Vídeos estão vindo, estarei falando sobre isso. Fiquem na paz e até a próxima. Josué, filho de Num, comandou o exército e confiou em Deus. O Senhor disse a Josué: Vê, eu tenho dado Jericó nas suas mãos, e você marchará ao redor da cidade, circulando a cidade. Você fará isso por 6 dias. E no 7º dia, você marchará ao redor da cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor nos tem dado a cidade.